Ei, Lucas, seja bem-vindo. Ei, Fernando, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço a sua gentileza. Vou me contar um pouquinho desse trabalho? Você já é um apaixonado pelo cinema, né? Sim, sim, bastante. Bom, esse livro, ele conta a história, né, do cineclubismo no estado, né, os cineclubes que são organizações coletivas que atuam com audiovisual em diversos formatos para exibir filmes, para fazer mostras, para fazer podcasts, enfim. E aqui no Espírito Santo tem uma tradição muito grande, né, desses cineclubes e também de um movimento cineclubista, né, relacionado aos movimentos sociais, né. Então esse livro ele conta essa história aí desde os anos 1950 até o período atual, né, Como é que você conseguiu basicamente. reunir essas informações? Bom, eu fiz uma pesquisa de mestrado que eu consegui reunir algumas informações. Paralelamente também, um dos meus colegas da organização dos cineclubes capixabas, eles também fizeram um levantamento de algumas informações, porque a gente tem ainda cineclubistas históricos, né, que guardam muitos arquivos, né, então a gente fez essa coleta desses arquivos. E também a gente entrevistou algumas pessoas, né, algumas não, várias, na verdade, que nos contaram, né, essas informações. Então, teve esse trabalho assim de pesquisa em arquivos e também de entrevistas. Uhum. Qual a diferença de um cineclube para uma sala de cinema? Bom, uma sala de cinema, ela basicamente ela oferece um produto comercial ali para um público, né? Então você vai lá, compra o seu ingresso, assiste o filme e vai embora. O cineclube não, ele tem uma outro tipo de atuação, né? As pessoas chegam, assistem um filme, tem debates, tem uma relação de interação maior, né? E tem uma outra coisa também, né? Que as próprias pessoas que fazem as exibições, né? Elas também são um público, né? Então não tem essa divisão entre uma empresa que oferece um serviço e um público que está ali numa relação de consumo, né? Essas pessoas se misturam, esse público, né? Eles confundem com essas pessoas que também exibem os filmes, né? É uma outra tipo de relação, né? Com esse produto. E o cineclube também, ele chega onde o cinema não chegou, né? Exato, né? Você tem cineclubes que atuam em bairros periféricos, né? Eu atuo no cineclube, por exemplo, que vai no centro de atenção psicossocial, vai em presídios, inclusive, né? Então a gente vai até esses lugares, né? Que tem mais dificuldade de acesso. Na cidade que eu moro, por exemplo, Cachoeiro, não tem, também só tem duas salas comerciais e também não é acessível para todo mundo, né? Então tem essa missão também, né? Muito bom. E aí, quando você fala assim, o cineclube vai, é porque você leva mesmo? Como é que é essa história de levar o cinema para um lugar? Sim, a gente literalmente leva, a gente leva todos os equipamentos, né, de exibição, né, e vai até os locais. A gente tem, né, equipamentos próprios que a gente vai até esses locais e monta, né, digamos assim, monta a sala de cinema aonde quer que seja, assim, seja uma sala pequena ou um auditório de um centro cultural, onde quer que a gente faz, a gente vai. Tem um telão, tem um projetor, tem as caixas de som, tem tudo. Que legal. E como é que é? Esse público é o diferente de quem frequenta um cinema? Costuma ser, depende, né? Depende do local, né? Por exemplo, nas sessões que a gente faz no Centro de Atenção Psicossocial aqui de Cachoeiro, são os usuários, né? Pessoas com sofrimento psíquico, né? Você tem, enfim, quando você está num presídio, eles são pessoas que são atendidas lá. Quando você está aqui geralmente quando a gente faz sessões mais abertas, né? Aí são pessoas que estão ali da cidade, né, que têm algum interesse, né, naquele produto. Geralmente frequentam um pouco o cinema porque o cinema tá um produto cada vez mais distante, né, da maioria, né. Caro, Tá né? muito difícil, muito caro, assim, não só o ingresso, né, mas toda a experiência, né. Você comprar pipoca, você, sei lá, pagar um estacionamento, tudo é muito caro, então é muito difícil, né, muito pouco acessível para essas pessoas. Muito bom. E me diga, hoje vocês são em 40 cineclubes ativos no estado.
Isso, em torno de 40, né? Isso é registrado mesmo, assim, vocês conversam, vocês trocam ideias, programações. Sim, a gente tem. Recentemente, inclusive, a gente fez um encontro de cineclubes do Espírito Santo em Vitória. Por lá não estavam todos, né? Estavam em torno de 20 por aí, né? Mas é porque também foi na capital, tem muitos cineclubes que são no interior, né? A gente conversa, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente conversa, a gente tem uma organização que cuida das demandas dos cineclubistas, que é a organização dos cineclubes capixabas, né? Eu presidi até pouco tempo essa organização, agora eu estou em outro cargo da diretoria, então sim, a gente se reúne com frequência, a gente tem essa troca, né? A gente vive em rede. Muito bom. Me diga aqui, quais são os filmes, as películas, né, que tem mais adesão? Olha, varia muito, assim, tem a programação de cada um, assim. Geralmente a gente vai procura alguns assuntos que são menos tratados, né? Por exemplo, não sei, coisas relacionadas à questão das mulheres ou de outros grupos que são socialmente marginalizados, mas tem de tudo, assim, né? Recentemente, por exemplo, a gente fez aqui uma parceria com uma distribuidora nacional, que eles precisavam exibir alguns filmes que às vezes não chegam, né, no circuito de algumas cidades, e a gente fez essa parceria, teve um bom público, né? Enfim, varia muito, né? Mas tem essas temáticas, né, relacionadas a esses grupos, né, que muitas vezes não têm voz, né? Geralmente tem um apelo maior. Muito bom. Patrícia, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vamos acompanhar, Lucas. O Luiz Carlos está interessado no livro, quer saber onde ele pode comprar e pergunta se no livro fala alguma coisa sobre o Cineclube Ludovico Persisi, da Casa da Cultura de Vitória, e sobre o Cine Garoto. Sim, fala dessas duas experiências, né? O Cine Garoto não era exatamente um cineclube, mas a gente fez uma entrevista com o Marcos Valério, que é um cineclubista que fez essa sala de cinema. O livro ele está disponível agora no site da Cousa, né? Que é a editora do livro, né? Então é editoracousa.com.br. É só você digitar lá o nome do livro certinho ali, ou enfim, procurar lá que tá lá. Esse livro também é importante falar que ele tá para quem quiser ler, não quiser o formato físico, ele tem no formato digital disponível gratuitamente. A gente fez isso com recursos de um edital do Fundo Estadual de Cultura, né, da Secretaria de Estado da Cultura. Então ele tem esse propósito de propagar de fato, de ser propagado de fato, né? Muitos exemplares, inclusive, foram distribuídos gratuitamente para os próprios cineclubes. Né? Mas aí quem quiser comprar para ter o seu próprio exemplar, tá lá no site da Cousa, né? editoracousa.com.br. E o Hélio está aqui perguntando se vocês aceitam doações de filmes, quem patrocina vocês? Bem, pode ser também, né? A gente aceita sim, entra em contato com a gente, né? Por meio dos nossos canais, né? Tem o Instagram da Oca, tem o site da Oca, né? Oca, o nosso site é ocacapixabas.com.br, Oca com 2 Cs, né? Em relação ao patrocínio, bom, aí, por exemplo, a gente acabou de fazer um encontro que a gente fez sem dinheiro nenhum, né? A gente está basicamente ele se juntando, né? Mas tem os editais de cultura, né? De cineclubismo que eventualmente que os cineclubes individualmente eles costumam acessar para manter suas atividades. Eu ia te perguntar até isso, né? Você tem... as pessoas pagam para assistir o filme? Como é que é isso? Não, em geral não, assim, é muito raro nos cineclubes as pessoas pagarem, assim, em alguns casos você tem contribuições associativas, assim, para manutenção das atividades Aham. daquele cineclube, né, no nosso cineclube, por exemplo, tem um financiamento coletivo para apoiadores, né, mas as exibições em si, a gente não cobra ingresso, né, em geral, né, são Entendido. gratuitos. E como é que você anuncia a programação, assim? Como é que as pessoas ficam sabendo? Pelas nossas redes, assim, a gente também às vezes faz alguns materiais para a imprensa divulgar, né?
A OCA, né, tem esses geralmente também a OCA faz esse trabalho de divulgar as ações dos cineclubes em particular, né? Então é só digitar lá no Instagram, né, da OCA, que a gente tá sempre divulgando, né? E entrar em contato com a gente por esses espaços. E espaços como esse da CBN são muito importantes também para a gente fazer a nossa divulgação. Isso. E eu imagino que vocês também têm algum lugar que as pessoas possam localizar. Se na minha cidade tem um cineclube, por exemplo? Sim, vai lá na ocacapixabas.com.br, a gente fez um mapeamento, a gente está precisando dar uma atualizada lá, mas está tudo lá também, né? É só entrar em contato com a gente que tem as informações todas ali sobre o cineclubismo no estado, né? Uhum, muito bom. Ô, Lucas, e esse trabalho foi para o seu mestrado, Uhum. mas Na você... verdade, o meu mestrado, eu procurei analisar a relação dos cineclubes com as mídias digitais, principalmente nesse período da pandemia, né? Que foi um período de muito sofrimento para muita gente, e para os cineclubes foi um período particularmente impactante, porque tiveram que se adaptar, né, essas redes, né? Então eu busquei analisar essas relações com essas mídias digitais com esses cineclubes. Mas eu também fiz uma pesquisa resgatando o histórico cineclubista no estado, né? Então teve essa coisa aí também durante essa pesquisa. Entendido. E quem quiser virar um cineclubista, como é que faz? Bom, eu acho que o primeiro passo é tentar se juntar com outras pessoas, né, da onde você atua, né, do espaço, seja uma comunidade virtual, seja uma comunidade física no seu bairro, na sua escola, enfim, você buscar, né, atuar coletivamente. E assim, a Oca também tem todo o auxílio que a gente dá em termos de formação, né? A gente tem cartilhas, né, sobre cineclubismo que a gente pode disponibilizar para essas pessoas, né, para auxiliar, né, nas suas atuações, né? Lá na própria Oca, no site da Oca, tem muitas informações, né, sobre como funciona o cineclubismo, e qualquer auxílio é só procurar a gente, né? A gente está disponível nesses canais, né, para fazer essa ponte, né, com essas pessoas. Entendido. Queria te agradecer pela gentileza, viu? Pela conversa aqui, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço.